Olá, Andrei Belo, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, super Alex Lara. Esse boa tarde teu, você sabe que eu tenho exercitado há muito, inclusive lá no Rio, toda vez que abre reunião no boa tarde, vira uma farra lá, né? Não É deixa o o meu lado R, né? mato-grossense. Interior, é isso aí. É isso. Andrei, antes de mais nada, quero te agradecer mais uma vez pelo seu tempo, pela disposição, disponibilidade, né, para estar conversando um pouco, contando um pouco da sua história. Eu conheço um pouco da sua história e te confesso que você é uma referência para mim, isso é verdade, né? Eu sempre comento no início, porque naturalmente eu estou buscando lendas e eu começo buscando as lendas que eu conheço. Não significa que elas são infinitas, né? E em algum momento eu vou começar a buscar outras lendas que são lendas para os amigos, para que a gente possa estar conhecendo. Mas isso é pura verdade, né? Eu te pedi liberdade para poder entrar em alguns assuntos que justificam isso, mas para as pessoas entenderem, né, qual é o objetivo, quem está vendo a primeira vez um vídeo do Sea Legends, a ideia é buscar histórias inspiradoras de lendas, né, que na verdade não são lendas, são pessoas comuns que superam desafios, ocupam ou ocuparam alguma posição de destaque, né, profissional e acabam sendo vistas por outras pessoas como se fosse alguém que é intocável, ou alguém que não passa por situações que precisam serem superadas, ou momentos de decisão, onde tudo pode mudar em função da decisão que tomar. E eu te conheci em 2013, lembrando, né, do momento que eu te conheci, eu estava como diretor de vendas, na verdade, negócios e marketing na Ativas. Você era o executivo, era o CIO, depois diretor de inovação, novos negócios do Sebcoc, a potência na área de educação, e nós estávamos em um processo de negociação, nos conhecemos por meio do Marcelo Marini, um cara também fantástico, que eu tive a oportunidade de trabalhar com ele, trabalhou comigo, né, nós éramos da mesma equipe, Marcelo Marini estava num processo de negociação com você, e eu fui auxiliar, ver se a gente trazer aquele contrato. E aí tivemos a oportunidade de almoçar juntos com você e com o César, que é um outro grande amigo, né? A pessoa que trabalhava com você também, era o gerente lá de tecnologia do Sebcoc, no Pinguim. E a conversa foi boa e tal, e depois de alguns meses, poucos meses depois, eu buscando assinatura, né, você sumiu e, enfim, e aí a partir daí que eu comecei a ter uma proximidade muito grande com você. Mas antes de entrar no detalhe, né, eu queria deixar você se apresentar, queria que você contasse um pouco, né, de quem é o Andrei, o que o Andrei está fazendo hoje. Resumindo, né, eu sei que você é um cara super preparado, um cara da área, principalmente de educação, executivo de grandes empresas, também trabalhou como empresário e tem uma formação acadêmica poderosa. Conta para nós um pouquinho quem é o Andrei, e aí eu volto naquele ponto de que realmente fez a diferença na minha vida, e por que foi, e aí a nossa proximidade, por que isso é uma lenda para mim. Ah, legal, Alex. É sempre muito bom reencontrá-lo, né? Cara, entender assim ou receber essa notícia como lenda é realmente bastante impactante. Eu jamais parei para pensar sobre esse contexto, embora aqui em casa eu tenha dito sempre para minha parceira, né, minha companheira de longa jornada, que o nosso legado, a nossa história, né, nossa trajetória é aquilo que de fato importa, né? O resto é ilusão, né? Então acho bacana essa abordagem, tenho acompanhado o teu trabalho, é sensacional e acho que tem uma missão incrível e que terão grandes desdobramentos aí. Cara, você falar sobre você mesmo, isso parece clichê, mas é sempre muito complexo, né? Eu tenho que fazer aqui uma retrospectiva, uma cronologia. Minha origem, você sabe, é do interior do Brasil, Mato Grosso do Sul. Tenho muito orgulho da minha terra. E a minha carreira, ela é iniciada lá, né? Basicamente voltado para a inovação.
A minha história com educação é bastante rica, viu, Lara? Minha mãe já era do universo de educação, das escolas públicas. Eu tive uma relação privilegiada, né, uma classe média. Meu pai do mercado financeiro. Em um determinado momento, em um dos nossos colapsos, de tantos colapsos financeiros, meu pai, de origem árabe, teve a seguinte decisão: ele me sacou da escola particular, as meninas continuaram na particular, e eu fui para a escola pública. E a escola pública, naquele momento, já era uma escola impactada, né? Não era a escola pública da década de 70, era uma escola já muito fragilizada, da qual você ficava sem as principais disciplinas por muitos meses. Então, quando eu cheguei na faculdade, eu cheguei fragilizado, né, com as disciplinas básicas, com muita dificuldade. Eu tinha muita dificuldade. Grandes amigos assim colaboravam muito para esse processo, para eu poder evoluir, para eu poder alcançar, mas eu tinha dificuldade de fato. E aquilo começou a ficar no meu horizonte. No último ano de faculdade, então, eu tive uma professora, na verdade, praticamente uma advisor, né, que foi a Regina. Ela vinha do Rio de Janeiro, imagina, Rio de Janeiro, no Mato Grosso do Sul, né, esse contexto cultural, e ela dizia: você tem um diferencial incrível. Eu confesso que eu não tinha maturidade, não percebia, né, Lara? Era muito menino. Ela dizia: você é um líder nato e sempre tão engajado, tem uma relação poderosa com as pessoas. Eu confesso a você que eu jamais tive essa sensibilidade. Mas, enfim, se ela percebeu e reconheceu, quem era Andrei para negar esse fato? E aí ela dizia: olha, inovação é tudo, inovação contraditória, e você está próximo do projeto de graduação, então é a sua oportunidade de fazer a diferença. E foi aí que eu despertei. Ela dizia: olha, algo que fez a diferença para você. Poxa, algo que fez a diferença foi a educação. Até hoje sofro horrores, né? E comecei a olhar para a educação nesse sentido. O meu background, você sabe disso, é a área de tecnologia, né? Foi computação, ciência da computação, engenharia. Eu comecei a perceber as possibilidades. Quando todos os alunos no último ano, um curso que a evasão é gigantesca, quando a maioria dos alunos desenvolviam controles de estoque, softwares contábeis, enfim, eu resolvi desenvolver um sistema especialista. Isso no final, isso em 1999, olha só, hein, como são as datas. E aí eu desenvolvi um sistema especialista voltado para a área de saúde e principalmente para a área de pré-alfabetização, desenvolvimento de linguagem e fala no ambiente escolar. Essa solução teve uma repercussão imensa no Estado. Eu recebi um convite, então, da professora Leocádia, que é quem abriu as portas definitivamente, eu diria, minha guru, né? Ela é quem me inspirou muito. Ela apresentou para mim, então, outro universo da educação. Ela havia sido secretária de Estado de Educação e, na sequência, reitora da Universidade Estadual. Fui convidado para ministrar uma disciplina de inovação justamente voltado para os alunos de computação por conta da evasão. Alex, meses depois eu passei a ser assessor de tecnologia, gerente e, no final daquele mesmo ano, muito jovem, assumi a diretoria de uma grande instituição, então, que era a Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul. Tenho imenso carinho, sempre que vou até minha terra natal, minha cidade, eu vou lá, tenho colegas, tenho amigos e faço uma visita. E aí minha carreira começa aí. Agora, claro, não vou contar toda ela, né, mas você sabe, porque você tem acompanhado e nós somos parceiros, mas eu tive a oportunidade, o privilégio de passar por instituições públicas, privadas, participar de IPOs, eu diria que eu sou privilegiado, apesar dessa história um pouco dramática inicial, mas eu fui privilegiado. Lá na minha terra ninguém era programado, pelo menos não era a minha orientação, e aqui eu não culpo, não julgo, mas na minha família não tinha muito esse olhar para os sonhos, né? Hoje a gente vive um outro momento. Eu não tinha grandes sonhos, eu não elaborava sonhar. Para mim a realidade era muito diferente. Aquilo que se vivia nos grandes centros eu jamais viveria. E eu dei um pontapé muito alto e consegui, de fato, ser privilegiado porque eu vivi os maiores e os grandes movimentos educacionais em nível mundial, né, Lara? Assim, quando eu saio, então, desse contexto, passo pelo primeiro movimento de instituição de origem familiar para abertura de capital e a entrada do EAD, eu começo a viver não só mais tecnologia, mas governança, o grande movimento do mercado financeiro olhando para a educação, depois por 2 IPOs, finalmente eu estruturo, monto escolas que logo na sequência recebem um deal, que é uma venda para o Eleva, um dos grandes grupos educacionais, e nesse momento a minha carreira está dedicada
a inovação e, sobretudo, as empresas de base familiar, né? Gerando impacto social, gerando transformação e gerando grandes oportunidades. Eu procuro estruturar a partir de times de alta performance, emprestar um pouquinho daquilo que eu vivi nos grandes mercados. Esse é o meu momento. Então, minha carreira hoje está dedicada aí, basicamente para minha família, né? E parte da conciliação do meu tempo fica dividida entre Rio, Curitiba e Florianópolis. Essa é a minha bússola do momento. Andrei, enfim, né, para quem não te conhece e talvez não tenha entendido o início da fala, né, quando eu te conheci, naquele momento do Pinguim, né, que a gente almoçou e já tinha uma proposta em negociação que era uma terceirização, né, sem querer entrar no linguajar da área, né, era uma terceirização para a empresa que eu era diretor, sócio, enfim. E depois você sumiu, e eu, como gestor, né, ficava cobrando o Marcelo Marinho. Marcelo, a gente chegou lá quase com a caneta na mão, falamos com o diretor, o cara decide junto com o Chaim, que era o dono, né, do grupo, né, era o seu chefe, digamos assim. Cara, tá fechado, o que aconteceu com o Andrei? Ele me deu a notícia, falou, olha, o pai dele faleceu tem pouco tempo e o filho dele, uma criança de 3 anos, está com uma doença terminal, um câncer, e ele descobriu. E isso, para mim, foi um impacto muito grande, porque na época eu vivia uma situação muito complicada com meu filho, né? Eu estava vivendo também um momento que meu filho tinha 15 convulsões por hora, então era uma coisa muito louca, né? Trabalhar e viver essa situação. E aí eu assim, parei de olhar para a minha situação, comecei a olhar para a sua, até esqueci da minha. Impressionante como que isso foi muito forte para mim, né? Falei, caramba, né, um câncer. E comecei a te acompanhar, enfim, tive, né, a oportunidade de estar no dia do velório do seu filho, em São Paulo. Cheguei um pouco atrasado, né, já tinha acontecido, né, a cremação, né, e eu estou contando isso porque na hora que eu te vi, eu estava imaginando encontrar um cara derrotado, porque eu sabia que aquele dia que seu filho tinha falecido era o dia do aniversário dele, de 4 anos, e eu estava ali, né, cheguei num momento, pouquíssimas pessoas, né, falei, cara, nem sou da família, estou aqui chegando, e no encontro com o Andrei, falei, cara, não acredito que o Andrei está assim, né, zen, deve ter Sereno, tomado né, alguma Alex? coisa. Cara, e a partir daquele dia, minha admiração foi muito grande. Eu comecei a acompanhar a sua vida. Você tomou decisões assim muito fortes, né? Queria que você contasse isso um pouco para as pessoas, porque o objetivo aqui não é ficar contando história triste, Sim, mas é claro. contar casos de superação, porque no final as pessoas vão ver que todos vivemos situações difíceis, mas existe uma questão que cabe a cada um de nós, que é a decisão. E eu queria que você contasse as decisões que você tomou, o drive que você deu na sua vida, enfim, e o que aconteceu. Sim. Assim, primeiro é Nelson Rodrigues, a vida é como ela é, né, Alex? Isso eu aprendi desde cedo, que a vida não é linha reta, né? Vindo do Mato Grosso do Sul, do interior, você imagina as minhas conquistas e barreiras que eu tive que ultrapassar. E meu pai, muito sábio, né? Aquela máxima que a gente escuta a todo instante, a escola da vida, né? Então, desde muito pequeno, as orientações dele foram muito impactantes para mim. Então, ele dizia assim, ó, não olha para o abismo, que o abismo olha para você. Essa é uma das lições que eu procuro hoje compartilhar com os meus filhos. E ele dizia sempre assim, a gente precisa construir bases muito sólidas. Naquela fase ali, eu posso afirmar para você com muita convicção, era o auge da minha vida, no ponto de vista familiar, das realizações profissionais. Você sabe que naquele ano foi um ano que eu concorri a um prêmio como CIO do ano, por conta de inovações e grandes projetos. Eu, quando cheguei no grupo, o grupo estava fazendo um movimento de abertura de capital, fechamento de capital, onde o próprio acionista, o proprietário da empresa, a empresa de base familiar que já tinha vivenciado isso, dizia, olha, eu preciso voltar todas as atenções e reestruturar a minha empresa. E assim, com toda a autonomia, com todo o investimento possível, eu posso afirmar para você que aquilo ali foi o auge da minha carreira.
Mas na relação das bases sólidas, quando você não me encontra ali, é porque, de fato, na relação das bases sólidas, eu tive ali grandes parceiros e amigos que davam o suporte necessário para continuar a operação. Isso é uma fase, né, Alex? Quando o meu pai, então, parte, foi uma transformação isso, por conta da relação que nós tínhamos. Eu tive o privilégio de viver com ele praticamente 8 meses, eu levei ele até Ribeirão, Ribeirão grande centro, né? Quando ele parte, um mês praticamente depois do diagnóstico do GAE. E muita gente, muitos amigos de infância me encontram e falam assim, tem gente lá em Dourados que acha que você virou andarilho, né? Você sabe, eu nunca tive negação alguma ou indignação no sentido, minha fé nunca foi impactada, né? Eu tive aceitação plena, isso não significa que eu não sofri, ou que eu não sofra, aliás, né? Muita gente, mas você é forte, não sou não, calma lá. Eu só encaro os fatos como eles são, absorvo e procuro externar os meus sentimentos na minha intimidade. Mas para mim é isso, Alex, assim, as decisões mais complexas são as mais necessárias. Eu tomo decisões todos os dias. E naquele dia em que eu consegui entender, o Guy chegou a ter alta, você se lembra disso? Basicamente, dias depois, ele teve uma reincidência que levou, então, a partida dessa dimensão. Ali é o momento em que eu rompo, então, com o cenário executivo. Era muito confortável permanecer naquele mundo distraído, né, e passar o meu deserto. E eu me lembro quando eu fiz a reunião com o presidente, então, do grupo, eu dizia, olha, eu estou partido. Ele dizia, você está maluco, você está vivendo o auge da sua carreira, você não pode deixar agora, uma orientação familiar, você precisa estar aqui, inclusive, para a gente poder dar suporte. Eles foram muito acolhedores, e eu dizia, não, eu preciso ressignificar. Essa era uma palavra que reverberava a todo instante, né? Ressignificar. E aí, Alex, então, essa parte é uma loucura, porque eu deixo esse universo, que é um universo glamouroso, que é uma delícia, né? Ser executivo do principal grupo educacional, e me mudo para o Rio de Janeiro. Primeiro dia no Rio de Janeiro, na praia, 8 da manhã, Praia do Pepino, eu olhava assim, meu mindset voltado para aquele negócio, trabalhar 15, 16 horas por dia. Mas como é que eu estou na praia às 9 da manhã numa segunda-feira? Eu tive muita dificuldade. Mas eu focava ali nos meus filhos, né? E essa fase foi incrível, porque eu acho que eu provavelmente elaborei que meu corpo era fechado, né, Alex? Eu fui ter projetos na Baixada Fluminense, uma área muito impactante socialmente, relacionada à questão de segurança pública, né? Hoje, quando eu passo por lá, eu fico pensando, será que eu voltaria, né? Incrível, foram anos incríveis de aprendizado. Eu cheguei a ter aulas, por exemplo, na escola de samba Beija-Flor, com 3.000 alunos, né? Atendendo crianças abaixo da linha da pobreza. Voltei ali um determinado momento para o projeto social. Quando eu estava contando para você dos meus amigos lá, que acham que eu virei andarilho, né? Eu continuei focado por um grande período com a minha família, mas olhando para o mercado. O Rio foi estratégico para ficar naquele circuito sudeste, né? Agora, o que é muito marcante, o Gaê é uma criança, né? Ou foi uma criança do ponto de vista da presença dele aqui, continua guardada aqui no meu coração e nas lembranças. Mas era muito incrível a percepção, apesar de ser muito pequenino, a percepção do mundo, do todo, né? Ele andava em São Paulo durante o tratamento e dizia, pai, mas por que mora na rua? E aí você entrava no contexto infantil, né, com 3 anos de idade, para explicar no universo ali, né, didático e, enfim, que era possível. A compreensão dele era uma loucura, ele cobrava de nós todos assim um posicionamento, né? Pô, mas eu moro numa casa gigantesca, por que você não pode levar ele para casa? Então são mensagens, são atitudes que te obrigam a ter um posicionamento, a assumir uma liderança, né? A reconhecer o quão você tem ainda para amadurecer, né? Aquela linha, a vida não é linear, não. Quantas porradas eu já tomei, inclusive depois da partida do Gaia, né? Então eu tinha a convicção, eu dizia, olha, 56% dos casais entram em colapso em uma fase como essa, eu preciso salvar a minha família e a mim mesmo. E o ressignificar foi isso, né? Foi um mergulho profundo, foi olhar para a família e entender. Um grande amigo meu, Fernando Roxo, vou pedir a licença poética aqui para falar em nome dele, né? Embora não tenha autorização, mas ele dizia, logo naquela cerimônia ali que você acompanhou,
Ele dizia, Andrei, é muito cedo, mas um dia você, com todo esse potencial, com essa energia, você vai perceber de fato o que foi essa passagem tão rápida, né? Ele dizia, Fernando, tenho 37 anos e a minha ideia é o seguinte, é provável que eu chegasse, sei lá, no auge da minha maturidade, na cronologia, 70, 80 anos, e olhasse para trás e dissesse, entendesse o que é essa vida, o que é essa dimensão. O Gaê me deu isso aos 37, ele me deu um espelho retrovisor e agora eu estou como Rubem Alves, minha alma tem pressa, como as jabuticabas, né? Uma passagem dele que é sensacional. Então, assim, sempre que me perguntam, alguns com um pouco mais de sensibilidade, que imaginam que esse é um tema do qual muitas famílias que passaram por isso, você sabe, Alex, evitam, começam uma nova vida, inclusive com nova família. Eu tenho o maior orgulho de falar do meu filho, do legado dele, daquilo que ele provocou, entendeu? Do que ele pôde. Eu digo sempre aqui em casa, nós não somos melhores que ninguém, mas nós temos obrigação de olhar para a vida de forma diferente. Então, você passa a ser muito mais tolerante para muitas outras coisas e menos para outras, né? Os negócios, eles continuam ativos, eu acho o máximo, eu adoro realizar, mas, de fato, é ali, né, na sua intimidade, no seu núcleo familiar, que você tem a grande relação do poder e do exercício da liderança. Então, eu sou grato por essa história. Eu adoro minha história, viu, Alex? Assim, eu digo sempre, se eu tivesse que tomar as decisões, eu faria tudo exatamente igual. Deixar uma carreira sólida, promissora, já com um certo reconhecimento financeiramente favorável, para recomeçar. Então, eu digo sempre, eu recomeço quantas vezes for necessário, não tenho mais esse receio, né? Aqui em casa, os meus filhos e os meus parceiros profissionais, meu time, eles são orientados a sempre ter muita coragem nas decisões, né? Não ter o medo cristaliza as pessoas, isso põe pânico, né? Isso é muito triste, você deixar de utilizar o seu potencial. O mar, por exemplo, nos fascina e eu digo sempre, é lá que nós vamos, mas a gente tem que respeitar. Então, as crianças são treinadas para isso, sempre ter coragem, encarar, mas respeitar, porque há limites, né? Como tudo. É isso um pouquinho dessa passagem. Ô, Andrei, e assim, eu conheço a história, né? Quem não te conhece, talvez ache que isso é conversa, mas não é. Eu acompanhei isso, né? Eu realmente tive uma identificação grande pelo momento que estava passando e de fato fez uma diferença muito grande na minha vida, porque eu aprendi naquele momento que olhar para o outro, por mais difícil que seja no momento que você esteja passando, é uma forma de você se ajudar, porque você começa a entender que todos estão passando situações difíceis, uns mais, outros menos, e que a decisão continua cabendo a você. Você não é vítima, você é protagonista. Você vai tomar a decisão. E eu vi você tomar essas decisões, vi que você foi para o Rio, acompanhei. Você surfista com os gêmeos, né? Você tem outros 3 filhos, né? Os gêmeos e mais um. E você preocupado realmente em cuidar da sua família, da sua esposa. Mas tem uma passagem também na sua vida que eu acho que vale a pena aqui, né? Se eu olhar para o André e falar assim, cara, o André, para mim, é sinônimo de superação. Talvez se eu fosse falar uma palavra para lembrar do André, superação. E por quê? Porque você também, além de executivo, você tem a veia de empreendedor. Talvez seja por isso também que eu me identifico muito, né? Tenho um pé em cada canoa aí, executivo e gosto de empreender. E como empreendedor, naturalmente, você encontra desafios aí duros, que às vezes trazem bons resultados, às vezes não. Você sempre teve bons resultados como empreendedor, sempre os negócios foram assim, fazia, dava certo. Como é que foi como empreendedor? Eu fazia e continuo fazendo errado, viu? Preciso dizer para você que todo dia é aprendizado, viu? Ontem eu estava em São Paulo, é um projeto que está super bem encaminhado, sensacional, de impacto nacional. E aí o motorista me carregava e você vê que o que é como são as lições e quando você está de coração e mente aberta, né? Ele dizia assim, olha,
me fez lembrar mais uma das lições do meu pai, que ele dizia, o homem profetiza aquilo que fala. Então, primeiro você tem que saber querer, tem que botar no seu horizonte, ter muita disciplina. Ele dizia, olha, o movimento das nossas vidas é como o mar, ele vai, volta, às vezes mais brando, às vezes mais leve, sereno, e às vezes um tornado. Empreender é isso, né, Alex? Eu digo sempre assim, né? Você olhar os resultados, olhar a matéria lá na Forbes é super bacana. Isso é bom para sua intimidade, para o seu coração, a sua história, mas a verdade é que, como não é linear, você tem aí os seus arroxos. Eu já perdi a conta de quantas vezes eu me machuquei aí a ponto de quebrar os meus negócios. Quando eu digo quebrar, é não obter resultado satisfatório para manter o negócio e ter que tomar decisões muito difíceis, né? Então, por isso que eu digo, assim, quando você fala essa questão do protagonismo da vítima, eu adoro, porque nós, humanoides, né, eu brinco sempre, o drama é muito mais confortável, né? Sentar ali na sarjeta e ficar naquela situação do personagem vítima para ser acolhida é sensacional, né? Agora, você se levantar e sem arrogância, sem a menor pretensão, mas com desejo de fazer diferença, de fazer transformações, né? Eu digo sempre na minha casa que a nossa maior meta hoje é gerar transformações e experiências sensacionais para as crianças. Então, os meus negócios, quando eu entro, primeiro tem que ter propósito, tem que ter solidez nisso e tem que reverberar para que eles percebam isso também, como jornada, como legado, mas são negócios sensíveis, na maioria das vezes são negócios que estão em colapso, por exemplo. Eu entro não só botando couro, eu entro numa parceria estratégica bastante complexa, entendeu? Então, assim, eu tenho muitas histórias para contar e a maioria delas não são de êxito, viu, Alex? Elas são histórias dramáticas, mas que eu soube também ressignificar e fazer delas aprendizado. Eu deixei amigos no caminho dessa jornada, amigos de anos, que, assim, a todo instante, nas decisões também, existem os assédios, existem, né, as miragens, e é uma decisão também você pegar novos rumos, né? Eu até que caminho bem, né? Nas realizações profissionais, nas realizações dos negócios, eles têm prosperado, mas é importante que entendam aqueles que empreendem, né? Que você tem momentos muito críticos que a gente tem que transformar em aprendizagem. Falando assim, parece simples, né, Alex? Mas empreender no nosso país, você sabe disso, é muito complexo. Aí eu posso entrar em uma seara que a gente se estende aqui para um longo bate-papo, desde apoio, desde entendimento das autoridades enfim, do poder público, dos nossos governantes, não vale nem a pena, porque você, quando resolve empreender no país, você deixa isso de lado e age, né? Não dá para ser passional, é claro. Tem que haver técnica, tem que haver projetos, tem que ter mitigação, ok, uma série de metodologias, mas a gente acaba deixando um pouco de lado esse olhar que possa imaginar que você vai ter apoio. Não, é um negócio meio solitário empreender no nosso país, né? Cargas tributárias horrorosas. Então, não é só ter vocação ou propósito, tem que fazer fazendo, tem que botar a mão na massa. Então, tem uma complexidade maior aí. Andrei, assim, é uma conversa que, quando eu começo a conversar com você, cara, eu te falo que a vontade é de continuar e o objetivo é tentar sintetizar, até para as pessoas conseguirem extrair o máximo. Mas eu queria, para encerrar, para concluir, eu queria que você deixasse uma mensagem na linha de que, com essa vivência, experiência que você tem hoje, eu sei que, né, a experiência nossa não nos coloca como dono da razão, nem dono da verdade, mas elas servem para nós, porque nós aprendemos e a ideia é que existem tipos de pessoas que podem aprender sem ter que passar pelas mesmas coisas. Tem gente que sabe aproveitar isso, nem sempre se aproveita, mas eu gostaria que você deixasse uma mensagem, né, para que as pessoas não caíssem em alguns buracos aí que você já caiu, né, ou um buraco, enfim. Mas que dentro dessa explicação, eu vou te dar um desafio, você fala uma frase das pontes no mar lá, cara, que dá vontade de escrever, e eu esqueço. Coloca essa frase das pontes no mar, queimar as Essa das pontes, não pontes sei é o o quê. máximo, né? Porque eu digo Bem sempre, filósofo aí, mas ela é muito poderosa. é, eu digo sempre que quando eu saí de casa, eu queimei uma ponte que não tem mais retorno, né? Aquela história de que é uma escada que só sobe, não desce mais, né?
existem vários jargões e falas e pensamentos no mercado, sobretudo no mercado corporativo, né, Alex? E ninguém vive a sua história, ninguém vive a sua trajetória. Você pode se inspirar, você pode se inspirar. E assim, eu penso que, assim como na vida, eu sou muito jovem, né? Sou muito jovem, mas empreendo desde muito cedo. Assim como na família e nos negócios, o que vale é a disciplina, o que vale é o desejo. Esse lance de ser passional demais e achar que você é super-herói, isso não funciona muito bem, não, né? Eu acho que admitir, ter essa humildade no coração, essa disciplina de admitir seus erros, de se permitir questionar e ser questionado. Nós somos horrorosos para o feedback. Eu fico muito impressionado com a minha filha Lorena, ela tem só 13 anos de idade, e ela recebe feedback e dá feedback assim, com uma naturalidade que eu levei muito tempo para perceber. Nós somos muito... No nosso horizonte, às vezes a gente deixa de perceber questões muito óbvias, né? Que não precisa ter, você não precisa estar lá em Stanford, no MIT, enfim, nas grandes centros ou universidades para ter essa lição. A lição é a disciplina e humildade para reconhecer, ajustar e tocar em frente. O erro faz parte do processo. Não tem como você se desenvolver, como você amadurecer profissionalmente nos seus negócios. Você pode errar o mínimo, mas tem que contar com isso, porque senão a frustração é muito grande e a gente entra no espiral, né? Perde muito tempo para reconhecer e para se reconstruir. Quanto mais rápido a gente percebe, mais humilde mais chance de êxito. É isso. Cara, mais uma vez, obrigado demais. Foi muito bom poder conversar com você. Continuo te acompanhando. Não tive a oportunidade de ter você como cliente, mas tenho a oportunidade de ter você como amigo. Isso vale para mim muito mais. Hoje acho que a gente está do mesmo lado, né? Hoje a gente é vendedor, né? A gente não é cliente. Enfim, quem sabe um dia a gente troca de posição aí. E, enfim, cara, eu sou seu fã mesmo por tudo que eu vi. Sei que não foi simples, mas me inspira demais e eu queria muito esse bate-papo para poder inspirar as pessoas também que mostrar que existem histórias aí que são de sucesso e a sua é uma delas para mim. Valeu demais. Alex, valeu, super obrigado. Eu acho que assim a gente acompanha a trajetória um do outro e tem esse carinho e reconhecimento imenso, né? A gente sempre celebra a nossa amizade, que é o que nós construímos. E isso, assim, mais uma vez eu vou insistir, isso é o nosso legado, né? Cara, parabéns, porque em um momento, em um ano tão complexo das nossas vidas, de tantas incertezas, né? E que a gente, de fato, não pode celebrar, mas pode reconhecer, é um ano de grande amadurecimento. Eu acho que você ter essa sensibilidade, esse olhar e transmitir, além das histórias, né, essa energia e, enfim, mostrar que existe grandes histórias, grandes personagens que são sensíveis, que também são impactados, que, enfim, porque a gente às vezes cria estereótipos, né? Quando você olha para um profissional ou para uma história, para um case de sucesso, você fica naquele entendimento, naquele desenho na tua mente que a vida do cara veio pronta, né? Ele foi construído para assumir aquele personagem. Esquece que tem uma trajetória ali cheia de ruído, cheia de buracos, íngremes, enfim. É isso. Parabéns aí pela iniciativa, pelo trabalho. Eu continuo acompanhando e sou seu parceiro. Valeu demais mais uma vez. Grande abraço. Grande abraço. Valeu, Alex.